Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um evento do Buenotex. Hoje nós vamos falar sobre o julgamento da DIN 2446, que trata basicamente da norma geral anti-lisão, prevista lá no parágrafo único do 116 do CTN. Temos o prazer, eu e Matheus, de estarmos aqui essa tarde com o Caio Quintela e com o Fabrício Sarmanho. Caio Quintela, que ficou bastante conhecido no cenário nacional pela sua atuação no CARF. O Caio é hoje ex-vice-presidente da primeira sessão do CARF e tem votos bastante relevantes para os contribuintes em diversas matérias. O Fabrício Sarmanho está em atuação no CARF, ele é procurador da Fazenda Nacional, mestre em Direito Tributário, em Direito pela Universidade de Brasília, é professor de Direito Constitucional e de Direito Tributário. Caio, passei muito rápido pela sua apresentação, tem um extenso currículo também, é advogado, agora em atuação, né? Caio é professor e também é mestre em tributário pela PUC aqui de São Paulo. Aqui do nosso lado, do Buenotex, estou eu e Matheus Bueno. Passo a palavra para o Matheus, Caio e Fabrício, se quiserem dar uma boa tarde também. Eu estou especialmente feliz de ter conseguido trazer o Caio e o Fabrício aqui, abrir um espaço na agenda deles para falar com a gente, porque são pessoas que eu não consigo imaginar em pessoas melhores para discutir esse tema com a gente, porque elas estão justamente naquilo que a gente gosta, né, na prática. Nós procuramos sempre para os clientes, para os nossos conhecidos, colegas aqui, trazer os temas que estejam atuais, que tenham um reflexo prático. E talvez não tem como alguém não lidar com a seara tributária nos últimos 20 anos sem ter estudado a norma que o Supremo, agora nesse julgamento recém-terminado, avaliou. E o mais especial para mim ainda é ter a figura do Fabrício como procurador, né? Então a prática dele cria um mix bacana aqui, porque a gente tem a Fernanda, eu do nosso lado, a gente tem a prática de lidar defendendo eventuais planejamentos e aconselhando o cliente sobre quais estão os limites ali. O Fabrício tem a prática e vai ter toda a chance de explicar aqui para a gente a visão pessoal dele, né? O Fabrício vai fazer todo o disclaimer de que a posição é do Fabrício, não é da Procuradoria, mas ele tem naturalmente a prática do outro lado, né? Da defesa dos interesses da União nessas autuações, o que for. E o Caio, a experiência também ímpar de estar participando do julgamento de muitos desses planejamentos. E eu acho que não sei se a palavra tem a melhor impressão aqui, mas eu acho que é desse atrito, né, entre o interesse do particular e do público e do julgamento que a gente tira o melhor. E a gente não está aqui nunca nem para condenar planejamento como algo pecaminoso, muito menos para dizer que tudo vale, né? Eu acho que os bons profissionais, a boa acusação, a boa defesa e o bom juiz é que faz o direito evoluir, e a gente tem essa chance aqui de, nessa pequena amostra de uma hora, uma discussão num tema tão complexo e profundo, poder tirar um pouco dessa amostra. Então, de novo, agradeço a presença de todos, e especialmente do Caio e Fabrício. Passo para vocês, Fabrício e Caio, se quiserem fazer uma palavra antes da gente entrar aqui na nossa agenda inicial. Bom, então, queria agradecer o convite, Matheus, Fernanda e Rubens também, né, que faz parte aí do escritório. Queria agradecer o convite, eu fico muito feliz. Eu acho que a Fazenda participa menos do que deveria, muitas vezes por falta de convites mesmo. Nós gostamos de debater, estamos sempre à disposição, estamos sempre aqui para quando quiserem. É importantíssimo esse debate, até porque hoje em dia a gente caminha para uma situação em que o fisco tenta uma autocomposição, essa ideia de atrito, eu entendi que você falou atrito não no sentido pejorativo, mas essa ideia de partes opostas, ela vai contra a ideia até de que o pagamento de tributos de uma forma linear, ele até é um elemento concorrencial importante para o ambiente de negócio. Então, nem mesmo os agentes econômicos querem uma situação de desigualdade de custos fiscais, digamos assim. Então, o fisco, muitas vezes, hoje senta muito com os agentes de mercado para achar soluções em comum, né? Soluções que sejam de interesse público, não só do interesse estatal, digamos assim, né? Então, essa ideia da gente estar aqui debatendo, eu acho que é a própria visão hoje da Fazenda, que não é de você ter partes necessariamente
opostas, né? Nós precisamos sentar e chegar a soluções harmônicas para o nosso sistema tributário. Perfeito. Eu também gostaria muito de agradecer esse convite. Eu fiquei verdadeiramente honrado de ter sido lembrado, ter sido chamado para debater esse tema que, para mim, pessoalmente, profissionalmente, sempre foi tão caro e que nesses últimos 6 anos eu tive aí o privilégio de poder sentar numa cadeira de julgador e analisar essa situação e, principalmente, agora poder tratar e comentar de como o judiciário deu a sua suposta última palavra sobre o tema. Mais do que isso, a iniciativa do Bueno Tex eu acho muito interessante, não só de promover essa publicação do conhecimento, como a Fernanda muito bem disse, mas, como o Fabrício já adiantou, de fazer um convite a um procurador da Fazenda, divergindo muito, diferenciando muito do que a gente vê por aí, daquilo que é promovido pelos escritórios, estúdios e consultorias, que no fim acaba sendo o autorrespaldo, né, das teses, né, e não havendo propriamente um canal legítimo. Obviamente será lembrado, será trazida a posição da Fazenda, mas não da sua própria boca, que aqui se materializa pelo Fabrício, como já dito, não vai ser a posição oficial da PGFN, mas a posição de um procurador, e alguém com tanta experiência, alguém que o Fabrício, ele hoje está na Câmara Superior, fazendo as defesas da União, mas ele também tem uma vasta experiência, me corrija se eu estiver errado, Fabrício, em tribunais superiores. Antes de você ir para a COCAT, o Fabrício também representava a União junto aos tribunais superiores em Brasília. Então, garanto para vocês que não tinha pessoa melhor para estar com a gente aqui hoje. E, mais uma vez, eu agradeço ao Matheus, à Fernanda, ao Zé Rubens e, principalmente, àqueles que estão assistindo, que tiraram um pouco do tempo e da atenção para prestigiar a gente. A gente que agradece. Eu digo só uma coisa em cima do que vocês estão colocando. Para quem treina artes marciais, nada como ter um bom sparring, né? Você ter alguém para treinar junto. Então, acho que isso é a melhor definição, né? Para fazer uma boa prática de planejamento, o Fabrício foi bem no ponto, né? O que os contribuintes, investidores, a iniciativa privada precisa, né? Não necessariamente é de imposto barato ou baixo, porque o que ele precisa de mais é segurança, né? E a segurança vai vir de decisões harmônicas, de regras bem claras, e não parecer que alguém tem até uma vantagem concorrencial se tiver uma postura que não estiver dentro de alguns limites, e os limites precisam ser públicos e ser discutidos. Então, até já te digo, o Fabrício, assim como o Caio, já vai estar na nossa lista dos sempre convocados aqui para as nossas discussões. É um prazer ter vocês aqui. Digo mais uma coisa. Só respondendo, Caio, eu fiquei por 10 anos no Supremo atuando em nome da Fazenda. Então, eu não peguei a 2446 no início, porque ela é de 2002, né? Ela ficou 10 anos, eu consegui ficar uma década lá, ela demorou 20 anos para ser julgada. Mas, enfim, agora a gente, né, tem a oportunidade de debater e agradeço estar do lado do Caio, que é uma pessoa referência no CARF, sem dúvida, um dos jogadores que mais marcou uma época ali. Legal. Bom, para todos aqui, a gente não tem nada muito ensaiado, a gente pegou esses 5 pontos aqui para a gente passar, que eu acho que são começo, meio e fim, o mais importante que são as perguntas e as provocações. Então, fiquem, de novo, por favor, à vontade para fazer as suas perguntas usando as ferramentas adequadas aqui, chat ou levantando a mão para a gente poder ir abordando. Quer começar, Fer? Vamos lá, então, só para a agenda já ficou aí na tela há algum tempo, acho que vocês já conseguiram ver os pontos pelos quais a gente pretende passar. Como o Matheus falou, não tem nada muito ensaiado, mas a ideia era fazer uma retrospectiva da edição, né, do parágrafo único do 116. Ele foi inserido no Código Tributário Nacional por meio da edição da Lei Complementar 104, isso em 2001. Acho que num contexto, eu acho, num contexto em que as operações no Brasil, né, os investimentos no Brasil estavam muito fortes, e aí a gente estava importando não só capital, como alguns conceitos que a gente vai ver da doutrina, especialmente da doutrina americana. Então, o parágrafo único veio com uma redação que as pessoas resolveram chamar de norma anti-elisão, e aí a gente vai ver aqui no decorrer do evento várias críticas a esse nome que foi dado a ela, porque não necessariamente é uma norma anti-elisão. E eu queria
tomar liberdade, eu não gosto muito de fazer isso, mas eu queria ler esse parágrafo único, porque eu acho que a leitura dele, né, as palavras que constam da redação, elas são muito importantes para esse debate que a gente vai estabelecer aqui no dia de hoje. Então, vamos lá, a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. E aí vem essa vírgula que para mim faz toda a diferença. Observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Tivemos aí, como o Fabrício já trouxe, logo na sequência, em 2002, então, o ajuizamento dessa DIN 2446, sobre cujo resultado a gente vai tratar aqui na tarde de hoje, mas na sequência vieram duas MPs que depois não vingaram, tentando trazer um pouco dessa regulamentação que pede o parágrafo único. Então veio a MP 66 de 2002, que trazia ali alguns procedimentos para desconsideração desses atos ou negócios jurídicos que visassem a redução dos tributos. E depois a MP 66 ela foi convertida na Lei 10.637, mas já sem os dispositivos em questão. E depois a MP 685, que instituía a obrigação do contribuinte informar a Administração Tributária Federal sobre a realização desses negócios jurídicos que acarretassem essa supressão de tributos. Obviamente que foi assim um estardalhaço no meio jurídico quando a SMP foi publicada, porque afinal de contas, quem gostaria de prestar esse tipo de informação ao fisco, né? Ninguém. E aí acho que até por conta de toda a polêmica que foi gerada, essa foi uma outra MP que não vingou. E aí a gente dá esse salto de muitos e muitos anos até 2022, aonde o STF declara a constitucionalidade desse parágrafo único, e a gente trata hoje aqui, então, dos reflexos desse julgamento. E eu começo aqui já fazendo uma provocação para o Caio e para o Fabrício, pulando muitas etapas, já indo para os finalmente, que será que essa declaração de constitucionalidade muda muita coisa para o contribuinte? Eu tenho as minhas suspeitas aqui de que não necessariamente, porque, para mim, a gente continua onde sempre estivemos, que é na falta de uma regulamentação desse parágrafo, em uma norma anti-elisão que não diz muita coisa, né, tanto em termos de aplicação, quanto em termos do que seria essa dissimulação de ocorrência de fato gerador. A gente pode extrair aí algumas considerações dos votos, né, de alguns dos ministros, mas eu honestamente acho que nesses 20 anos pouco evoluímos em termos de norma anti-elisão. Mas passo a palavra para os comentários iniciais de vocês, e depois a gente pode passar para o que seria o entendimento do antigo Conselho do Contribuintes, né, do que foi esse antigo entendimento do Conselho de Contribuintes, logo quando da edição da Lei Complementar 104, e da evolução da jurisprudência até hoje. Eu queria, na linha do que a Fernanda está colocando, fazer uma provocação adicional aos nossos convidados aqui, Caio e Fabrício. Na vida a gente aprende muita coisa fazendo contraste, né? Eu olhando essa linha do tempo, eu fico lembrando onde eu estava. Eu talvez seja o mais velho aqui, provavelmente eu estava me formando em 2001, e eu me recordo da época do livro do professor Marco Aurélio Greco, e de várias discussões, eventos, e depois os julgamentos daquela mudança algo radical, algum formalismo exagerado para uma insegurança e conceitos importados. A Fernanda bem resumiu essas duas medidas provisórias que tentaram regulamentar, mas a audiência aqui deve conhecer bem. Essas são as tentativas que chegaram a virar uma medida provisória, né? Houve outros, vários tantos projetos que vieram e foram uma discussão e nunca acabou acontecendo. Então, para entrar no que a Fernanda colocou, né, da impressão dela, será que terminou mesmo a insegurança, evoluímos ou não evoluímos? Eu tenho uma posição pessoal o que eu vi, né, na prática, defendendo contribuintes e tal, a gente aqui no escritório também, e o que eu acho do julgamento. Mas eu queria, se possível, ouvir de você, Caio, e de você, Fabrício, o que vocês viram nesses 20 anos, né, e qual a impressão que vocês têm, como a Fernanda talvez tenha colocado aqui nos finalmente,
se mudou tanto assim o julgamento, se a constitucionalidade é uma vitória do fisco, é mais insegurança. Qual que é a primeira impressão de vocês nesse ponto? Matheus, o que a gente enxerga, eu pessoalmente, do meu ponto de vista, como a Fernanda muito bem pôs, a gente tinha uma posição até 2003, 2004, pelos meus estudos, que no Conselho de Contribuintes, essa questão do planejamento tributário era uma coisa muito pacífica, muito pouco provocada, e trabalhava basicamente, a Fazenda Nacional trabalhava com sonegação. Então, ou havia um planejamento tributário ilícito, a própria Fazenda não ousava ir além do desfazimento de uma transação que ela mesma rotulava de ilícito dentro de fraude ou simulação. Aí, como bem posto, eu não sei quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Que foi ou a Lei Complementar 104 de 2001 ou o livro do professor Marco Aurélio Greco, mas com certeza um dá fundamento para o outro, existe uma relação simbiótica, aí é um exemplo muito bom de como doutrina e lei se retroalimentam e influenciam, e foi essa tentativa que demorou tantos anos para ser explicada do próprio conteúdo, que eu acho que esse é o foco, não quero adiantar, de qual é o efetivo teor do parágrafo único do artigo 116, na minha opinião, esse é o nosso objetivo hoje, é o que os ministros do STF deveriam ter feito, se é que fizeram ou não também é algo que a gente tem que conversar, e a partir de então o CARF virou um grande laboratório de testes e de verificação de procedência de novos conceitos, como prevalência da substância sobre a forma, que era algo marginalizado da contabilidade, que raramente ia parar no tributário, a questão do propósito negocial, que eu mesmo já me manifestei, já registrei em voto, então fico à vontade de usar o termo contrabando. Então, eu acho que não foi uma importação, né? Porque a importação pressupõe o desembaraço aduaneiro. Então, você tem aqui a questão do propósito negocial e do questionamento das motivações extratributárias para validação. E isso sempre nessa, e eu acho que o que o Matheus quer dizer é da eterna, quando ele falou da fricção, é a eterna tensão das pretensões antagônicas de fisco e contribuinte. Naturalmente, o fisco, ele dentro da sua legítima função, ele tem uma tendência de fiscalização, de fazer a melhor fiscalização possível, sempre tendente a melhor e maior arrecadação. E o contribuinte, ele, na minha opinião, também tem um dever tão legal, né, tão proveniente da lei quanto a Receita tem de ter maior eficiência nos seus negócios, incluindo aqui os tributos como o dispêndio. Então, o CARF, desde 2002, como a gente verifica, 2003, na verdade, começou a ficar mais forte na jurisprudência, até hoje, ele foi o grande laboratório disso. E interessante que a DIN, ela correu por fora, ela literalmente correu por fora, e em 2022 ela aparece, e como eu já vou adiantar um pouco na minha fala, na minha opinião, meio que cai de paraquedas, sem olhar para esses 19 anos de debate que teve, e chega, inclusive, a trazer alguns conceitos muito antigos de fatos anteriores à ocorrência do fato gerador e fatos que é posterior. Então, essa é a minha introdução. Eu passo que agora, raro o STF fazer isso, né, Caio? Do nada, você jogar uma notícia dessa. Por favor, Fabrício. Bom, vou ser bem objetivo. Eu tenho algumas colocações para falar, com certeza elas são totalmente contrárias ao que a maioria da audiência pensa, e eu não vou falar todos ao mesmo tempo, senão ficaria um pouco exaustivo. Mas a primeira questão, respondendo sobre o julgamento do artigo 116, parágrafo único, é que, a meu ver, não muda nada, mas muda em alguns casos. Por quê? Vamos lá, o 116, parágrafo único, na minha visão, ele é totalmente desnecessário. Por quê? Porque o próprio CTN fala que a autoridade vai fazer o lançamento com base na matéria tributável. E a matéria tributável, ela não é o papel, ela não é a forma, ela é a substância, como o Caio bem falou. Então, o 116 veio para explicitar algo que só causou uma confusão. Vou dar um exemplo para vocês. No CARF, a gente tem muito caso de contrato bipartido. E aí, nesses lançamentos, de uma forma muito boa, eu não sei se a autoridade fiscal fez isso de forma pensada, ou se ela fez sem saber o que ela estava tirando e acabou acertando. O que ela fez? Ela virou e falou o seguinte: olha, estou tributando esses dois contratos aqui como um só. Por quê? Porque, na verdade, esses contratos aqui são uma coisa só. Ponto.
e foi e tributou. Quando o contribuinte chega para se defender no CARF, ele já chega falando o seguinte, não, esses contratos aqui são 2 mesmo, não é um só. Ele já vai no fato, não ficou esse lenga-lenga jurídico, ninguém ficou discutindo qual foi o instituto que se fez para se discutir se 2 contratos são um só. Por quê? Porque o que se tributa é a matéria tributável, não se tributa a casca. Se o auditor, por um vacilo, quisesse falar, não, vou aqui usar Marco Aurélio Greco, li numa aula, fiz um curso, vou jogar o 116, tivesse jogado 116, a gente ia ter uma discussão infindável do 116 nesse julgamento. Ou seja, era melhor sem. O 116 só vem para atrapalhar as discussões, tirando o foco do que realmente é o importante, que é o seguinte, a gente tributa o fato gerador e não a casca. Tem um vídeo do Porta dos Fundos chamado Pão Nosso. Sugiro que assistam, é muito bacana. Tem uma padaria, chega o fiscal da Receita e fala assim, meu amigo, o dono da padaria é o Gregório do Vier. Chega e fala assim, meu amigo, tem 10 anos que você tem essa padaria que você não paga tributo. Aí ele fala assim, não, porque isso aqui não é uma padaria, isso aqui é uma igreja. Aí chega uma pessoa para comprar o pão, a senhorinha, ô, dona Maria, está aqui, em nome de pátria, ele faz uma... e entrega. É esse o ponto. O fiscal da Receita, ele não vai olhar a placa da loja, ele vai ver a atividade. Não adianta eu colocar num contrato que eu vendi para o meu CNPJ, que me vendeu de novo, em 2 segundos depois o sistema faz uma volta, revende, volta. Fala assim, meu amigo, você dá para ver que essa não foi seu real negócio. Então, o 116, ele poderia nunca ter existido, que a possibilidade de desconstituir atos jurídicos dissimulados, ele existiria. E aí vem uma crítica, com todo respeito ao ministro Lewandowski, de quem eu já até compus quando servidor no Supremo o gabinete, não tenho uma admiração muito grande, não é nunca uma crítica ao julgador, mas quando ele diz no seu voto que só o juiz pode desconsiderar um negócio jurídico dissimulado, algo que foi muito bem refutado no voto do ministro Toffoli, ele está desconsiderando que a autoridade dentro do poder de polícia, muitas vezes, quando ela chega para fechar uma farmácia que não tem o alvará, ele está desconsiderando o negócio jurídico dissimulado, porque o alvará ali era de uma livraria, vamos supor, e no lugar tem uma farmácia. É natural da administração pública que ela procure o fato e não a forma. Então, na minha visão, o 116 não muda nada, porque ele era totalmente desnecessário. Agora, para não me alongar, depois eu vou falar dos casos em que eu acho que o 116 vai gerar discussão, seja no CARF, porque aí é uma discussão formal, mas depois eu volto. Ô, Fabrício, deixa eu só aproveitar, mas então porque assim, a gente convinha no histórico do CARF, no Antigo Conselho de Contribuintes, numa toada em que parece que ao particular tudo era permitido, exceto proibido, quem olha isso em retrospecto depois de 2 décadas pode falar, então era um formalismo um pouco exagerado, né? Mas se então isso era verdade, será que a lei não era necessária para ser, além de uma mera doutrina? Porque agora eu não vou ter, dessa ocasião, a memória de como era a política da Receita Federal. Mas num caso desse em que, no seu exemplo, a autoridade desfazia, a minha tendência é acreditar que o meu palpite é que ele fazia isso tentando puxar uma simulação, algo assim. É muito, agora, a gente, depois de 20 anos dessa lei existindo, né, e tantos, aqui na tela, conceitos terem vindo, né, mas qual que é a essência? A contabilidade trouxe isso de forma formal, vamos dizer assim, solene no Brasil, salvo engano, em 2008, né, na 11638, ou no final de 2007. Então, agora a gente sabe que na contabilidade, nos CPCs contábeis e na jurisprudência a gente tem sempre a busca dessa verdade, né? Mas será que na ocasião não precisava ter um solavanco e essa norma para colocar? Porque, e aí, né, se nunca foi necessário o artigo 116, e então esse julgamento fica um pouco vazio, né, em boa parte dos casos, a autoridade realmente não podia só pegar o rótulo e a fachada para dizer, não, isso aqui é isso aqui mesmo, né? O formalismo tinha um limite ali. Mas por que ele passou a usar, então? Por que o 16, na sua opinião, ele ganhou a importância que ele teve? A DIN, no caso, foi rápida, né? Não era ainda esse número de casos e volume de situações que ocorreu. Mas por que você acha que ele, então, ficou tão famoso assim? Porque o Caio bem disse, né? Uma coisa alimenta a outra. A doutrina talvez tenha inflacionado o efeito da lei e vice-versa. Posso responder, Caio, que aí você me rebate?
Na minha visão, o que acontece é o seguinte, essa desconstituição sempre aconteceu porque ela está no CTN há muitos e muitos anos. Está no 149, inciso 7, que fala que o lançamento deve ser feito quando for comprovada dolo, fraude ou simulação. Sempre se fez esses lançamentos de negócios dissimulados com base no 149, inciso 7. Por que eu dei o exemplo dos contratos bipartidos? Porque nesses nem precisa usar o 149, eles nem citam o 149. Vamos lá. A grande questão é o seguinte, eu sempre pude tributar o real conteúdo dos atos dos negócios jurídicos. Sempre pude. Nunca precisou de 116, parágrafo único. Mas quando eu queria mostrar que havia ali uma clara simulação, eu usava o 149, inciso 7. Vieram com uma boa intenção fazer o 116, parágrafo único. E aí vieram as autuações falando, pô, saiu um negócio novo aqui, uma coisa moderna, um negócio bacana, vamos utilizar. Quando a galera viu que estava a discussão sobre sobre a eficácia plena da norma, sobre a possibilidade de se utilizar antes da regulamentação, a galera voltou, não, larga, que esse negócio novo aí vai dar problema. Voltaram com 149. Então, a gente tem uma era de lançamentos aí, de uma galera que estava empolgada com esse instituto novo, começou a lançar no 116, quando deu problema, a galera voltou. E aí, hoje em dia, os lançamentos continuam funcionando, quando você tem um negócio de simulado, perfeitamente. Seja usando 149, inciso 7 da simulação, seja simplesmente falando o seguinte, olha, eu estou desconsiderando esses contratos porque eu estou vendo que esse contrato aqui não é a realidade. Tem uns que nem citam 149. Mas depois eu vou mostrar onde o 116 vai dar problema. Mas fica à vontade, cara, já falei demais. Deixa eu só fazer uma complementação muito mais rasa do que essa que o Fabrício trouxe, intervenção que o Caio fez. Eu vou trazer aqui conceitos realmente mais rasos, mas que eu acho que fazem muito sentido na inserção desse parágrafo único no Código Tributário Nacional, que é um pouco desse complexo de vira-lata mesmo que nós temos aqui no Brasil, essa necessidade de importação de conceitos, mesmo diante de legislações que já têm conceitos suficientes. Eu estou aqui como representante dos contribuintes, né, como advogada que defende os contribuintes, mas eu tenho que, de certa forma, concordar com o Fabrício na realmente desnecessidade desse parágrafo único, porque, de novo, o que ele traz de novo? O que ele explicita? E por isso que eu trouxe aquela provocação inicial, o que muda, efetivamente muda na vida do contribuinte com esse julgamento do STF? Eu acho que muito pouco, porque isso, eu acho que a instituição desse parágrafo único, ele veio muito nessa necessidade de evolução doutrinária, importando conceitos da doutrina americana, assim como outros conceitos já foram importados. Ou então, contrabandeados, né? Segundo algum colega nosso disse aqui. Então, para mim, vem muito naquela crescente de investimentos que a gente teve aqui no Brasil, né? Especialmente aí no começo dos anos 2000, nos inúmeros acordos contra a bitributação que estávamos celebrando, né? Vínhamos nessa toada crescente, e aí na necessidade de certa forma, trazermos o conceito do propósito negocial, que, enfim, o Caio vai ter suas críticas e eu vou assinar embaixo, enfim, o Fabrício também. Mas eu acho que, culturalmente falando, e por isso que eu estou aqui num nível mais raso do que vocês, vem muito dessa necessidade de importarmos conceito, desse nosso complexo de vira-latas mesmo. Bom, vamos lá. Eu acho que esse PowerPoint aí nem vai precisar, porque já tem horas aqui de debate que já foi posto na mesa. Mas eu acho que, fazendo um gancho desde a retrospectiva do que nós todos fizemos, de como era antes, de como ficou e como vai ser, a gente sempre tem um binômio, né, de nexo de causalidade do trabalho fiscal, do quê? De uma vantagem tributária. Então, isso a gente tem que sempre lembrar, parece óbvio, mas precisa ter a vantagem tributária e a autoridade fiscal, por nexo causal, fazia, então, uma ligação da obtenção dessa vantagem com o ilícito cometido. Até porque a autoridade fiscal, a Fazenda, o PGFN, ele não é fiscal da lei comercial, não é fiscal da lei civil. No sentido, o seu negócio é simulado,
Tá, mas economizou tributo? Não, mas é simulado. Não, nem poderia fazer isso. É interesse da parte que, eventualmente, foi prejudicada, a parte que tem interesse. Então, sempre esse binômio, né? Vantagem tributária com ilícito. Até aí, o nosso 149, inciso 7, que é de 1946, concordo, trabalhava perfeitamente. O que aconteceu foi quando começaram a trazer essas figuras, eu não vou especular por quê, principalmente a questão do propósito negocial, e mais importante, que era isso que eu queria acrescentar, que, na minha opinião, é a discussão mais delicada que a gente tem hoje, que eu acho que aí, com todo respeito ao voto da ministra Carmen Lúcia, quem eu tanto admiro, também do ministro Lewandowski, do Toffoli, muito pouco se abordou, porque veio a questão do abuso de direito. Então, na verdade, a gente tem um cenário, tanto em 1966, quando foi editado o Código Tributário Nacional, como já em 1916, no Brasil, uma teoria chamada a abordagem voluntarista da validade do negócio. Então, o negócio, para ele ser válido, era a autonomia da vontade que imperava. Então, a não ser que houvesse um vício de vontade das partes no negócio, isso é direito civil, ele seria válido. E a Fazenda, até pela própria natureza do direito tributário, que é de sobreposição, não existiam os vícios do negócio de direito público. Não, o negócio é de direito privado e os seus vícios vão estar onde? No Código Civil. Então, a gente tinha só a teoria voluntarista, onde o grande problema é a vontade. A questão, que é aí, Fernando, eu acho que o que ocorreu, o que veio essa onda nos anos 2000, 2001, 2002, até um pouco olhando para fora, por conta das celebrações desses acordos da entrada de capital, de uma suposta modernização do nosso direito tributário, mas que acabou esbarrando na nossa legislação civil, porque trouxe conceitos causalistas, que aí você começa a falar da validade do negócio, não pela vontade das partes, mas por um elemento totalmente subjetivo, que é muito alheio ao nosso direito brasileiro, que é qual foi a causa do negócio. A gente chega até a entrar exatamente numa situação extremamente especulativa da intenção dos celebrantes. Só que daí, para piorar o jogo, realmente vem em 2002, mas veja, depois da Lei Complementar 104 de 2001, tá? Porque quando a Lei Complementar entrou em vigência, o código vigente ainda era o de 16. Então, a gente está quase uma questão da nossa 718, que primeiro passou a lei, depois veio a emenda. Vamos deixar isso de lado. O que aconteceu é que vem o Código 2002 para piorar o cenário e insere o artigo 187. E, de novo, Fernanda, você tem razão, cria uma coisa meio híbrida, que é quase nosso preceito. A gente tem um sistema de precedentes no Brasil, numa justiça que não é de precedentes. Então, a gente tem toda uma teoria voluntarista do negócio, que vícios como simulação, fraude, as condutas dos ardis, né, a falsidade dolosa, isso tudo é voluntarista. E aí, perdido, se joga lá o artigo 187, no Código de 2002, que não tinha correspondência, no de 16, falando que também comete ilícito aquele que, no exercício de um direito, exagera, né, ultrapassa os limites, aí põe da boa-fé, são coisas extremamente etéreas e subjetivas, ele põe os limites econômicos da boa-fé desse direito. Mas quem vai dizer quais são os limites? Então, claramente, se importou também para o Código Civil um elemento de uma teoria muito diferente da nossa, que é uma teoria super moderna da decisão, de que o conteúdo jurídico, quem vai decidir é o tribunal. E aí eu entendo que ficou complicado o negócio, porque aí você não está mais falando do ilícito puro. O 149.7, ele fala em fraude, simulação e dolo. Se você pensar o abuso de direito, que o próprio Alfredo Augusto Becker cantou essa bola lá atrás, muito antes disso, mas quase um vidente, quando ele escreveu a obra dele em 60 e poucos, antes mesmo do CTN, ele já avisa, essa história de você vir com teoria causalista, a teoria econômica, a teoria do resultado para o direito tributário não funciona. A questão é que o nosso Código Civil, de um ponto, trouxe, e o parágrafo único do artigo 116, que está aí, eu acho que isso também é um debate,
ele caminha se aproximando um pouco disso, porque ele não está falando mais de dolo, não está falando de fraude, nem de simulação. Ele fala de simulação do fato gerador, que aí dá para ver, né, o legislador foi um dos maiores desserviços já feito, porque você não tem, em qualquer outro pedaço da nossa legislação, a definição do que é dissimulação. Que, inclusive, o Lewandowski joga direto, olha, isso para mim é simulação mesmo, né? Simulação relativa, mas então por que não usou o termo simulação? Por que não remeteu? E aí isso abre margem para abordagem causalista, que, por sua vez, é o que a Fazenda usa hoje para a exigência de razões extrafiscal, que é, tá bom, qual é a causa do seu negócio? E não pode ser só economia, né? De tributo. Isso, e não pode ser só economia. Para ele ser válido, ele tem que ter uma causa. Aí que eu acho que surge, abre aspas, a imprestabilidade do 149.7 para o auditor fiscal que pretende, certo ou errado, a gente ainda vai entrar nisso, lançar o auto de infração com base na requalificação dos fatos, com base na desconsideração, falando que não havia propósito negocial, falando que não havia outra razão que na economia de tributos. Então, por esse caso, ele não poderia, na minha humilde visão, já manifestada, seja como julgador, seja como professor, se valer só do 149, porque o 149 até ele foi feito em 66, dentro de uma abordagem voluntarista do direito. E realmente a Fazenda queria, na minha opinião, ter essa mesma prerrogativa de outras fazendas internacionais. Muito, de novo, que é tão atual, né? Caminhando no vácuo da OCDE, né? Que estavam lá os países europeus falando ainda de planejamento tributário agressivo, enquanto aqui no Brasil o caso e separa era validado, né? Então, eu acho que, respondendo, foi muito em cima disso que veio a doutrina do professor Marco Aurélio, que depois veio esse parágrafo único do artigo 116, tentando preencher essa zona cinzenta daquilo que não é ilícito propriamente dito e tentando validar uma teoria causalista do negócio no direito tributário. Bom, acho que eu falei bastante, mas isso para mim é muito claro e essa foi a maior discussão nos últimos 20 anos, tá? Como julgador, eu garanto, a maior discussão para vocês é: existe abuso de direito no direito tributário? É isso que eu deixo. Mas fazer uma provocação, tanto para você, então, quanto para o Fabrício, o que o STF acabou de falar podia nem ter sido dito e a gente estaria no mesmo lugar. Vocês têm essa impressão? Mais ou menos. Então, só deixa eu me adiantar, que o meu vai ser muito rápido, que eu já falei. Eu acho que se não tivesse vindo o parágrafo único do 116, e independentemente do julgamento, eu acho que seria mais fácil resolver, né? Mas que mudou algo, mudou, porque aí eu concordo com o Fabrício, que ele ampliou, ele deu mais, se não houvesse o parágrafo único do artigo 116, eu falaria que nem existe essa zona cinzenta do abuso. Eu me sentiria extremamente à vontade, esquece o julgamento, tá? Se não veio a norma, aí eu falei, não, existe uma zona cinzenta, não é só mais o ilícito voluntarista, porque tentaram inserir esse bicho estranho, falando de dissimulação, de ocultação. É que daí teve, na minha opinião, um segundo plot twist, que foi quando veio a ministra Carmen Lúcia e falou, não é uma norma anti-lisão, é uma norma anti-evasiva. Opa! Então, mas aí eu estou me segurando, que eu estou achando que a gente ainda vai chegar nisso. Olha só, Caio, eu acho, primeiramente, o 116, eu torço para que ele nunca seja regulamentado. Para mim, o 116, e eu acho que às vezes o contribuinte ele não percebe, mas ele arruma brigas em pontos que, na verdade, o favorece. O 116, ele favorece o contribuinte. Por quê? Eu não consigo imaginar um auto de infração que eu peguei na vida, e eu estou caminhando mais para a segunda década de procurador da Fazenda, acho que eu tenho uns 16 anos de procurador, eu nunca peguei um auto de infração que eu falasse assim, sem o 16, esse aqui não daria para ser feito. Nenhum. A minha concepção, todos poderiam ser feitos simplesmente com o lançamento da matéria tributável ou com 149, inciso 7. Experiência empírica, simplesmente, sem analisar aqui. E sem usar a expressão de simulação, usando aquelas outras... Sem usar a simulação, e se quisesse entrar na questão causalista que o Caio está desenvolvendo, entra. Eu não concordo, mas, enfim, a gente tem um tempo curto, não vou desenvolver isso. Então, o que acontece? Quando ele fala que pode estabelecer procedimento, é interesse total do contribuinte que se estabeleça um procedimento. Por quê? Vai burocratizar o lançamento. Aí, a partir de agora, o lançador vai ter que fazer 1 milhão de procedimentos definidos em lei, uma burocracia danada,
no meio dessa burocracia danada, é fácil achar nulidade, a gente vai fazer um manual para os escritórios de advocacia, falar assim, ó, aqui são as casquinhas de banana, onde é que a gente derruba o auto inteiro. Então, de jeito, eu ia falar Deus me livre, mas é porque eu sou ateu. Mas, assim, Deus me livre de regulamentar esse 116, e eu vejo, é igual eu falo com o pessoal, é o seguinte, o pessoal está tentando ganhar lá no Congresso Nacional um negócio de VTM, fazer uma superação legal da jurisprudência do CARF. Eu falo assim, vai cair na simulação, e quando cair na simulação vai ter multa qualificada. Deixa o VTM onde ele está. Ele só pega a gente que faz ato simulado. E aí, nego, VTM, beleza, vai cair na simulação. É o contribuinte que às vezes não vê que a situação dele está boa e fica brigando por alteração legislativa que piora a sua vida. O 116 veio, a pró-contribuinte vem, a CNC entra com aquela ADI. Bom, essa é a minha visão. Então, o 116 não muda nada? Muda. Muda que ele sendo declarado constitucional, a gente corre o risco absurdo dele ser regulamentado. Tomara que não seja. A segunda coisa é, o 116, ele vai ferrar alguns lançamentos. Por quê? Tem lançamento de auditor que, infelizmente, se baseou demais no 116. Na minha visão, se eu fosse julgador, eu não anulava esse lançamento. Porque eu entendi o seguinte, olha, ele se empolgou com o 116, mas tem base legal para o lançamento. O lançamento, eu posso ter a base legal aqui simplesmente do 149, inciso 7. Ah, mas não falou do 149, inciso 7. Tá, mas tem um monte de lançamento que fala houve simulação, sem falar especificamente do 149, inciso 7. A gente não está falando aqui de um formalismo como se eu estivesse falando numa petição de interposição de recurso extraordinário em que eu tenho que colocar lá a linha, o inciso. Se eu tenho base legal para fazer um lançamento, a falta de indicação do inciso e do artigo, não é possível que a gente vai chegar nesse formalismo. Então, na minha visão, não é para derrubar esses autos. Mas, já antecipando, uma das perguntas do slide era se caberia rescisória, Eu acho que o que vai dar um trabalhinho é em lançamentos que foram muito focados no 116. Eu não concordo com a tese do contribuinte, mas eu sei que a gente vai ter um volume considerável de pedidos de anulação ou de rescisórias e tal. Então, quando você fala o 116 não mudou nada, essa declaração do Supremo da constitucionalidade não mudou nada, mudou, a meu ver, nessa possibilidade de você ter uma barreira burocrática para fazer a derrubada da dissimulação e, segundo, esses lançamentos que foram muito focados no 116. Tem alguns, não vou citar aqui para não facilitar a vida dos contribuintes, mas tem uns que basearam. Mas que pela posição do Supremo, a ausência de regulamentação em si já seria um obstáculo, então, porque se tiver uma atuação explicitamente focada... Outro ponto, né? Porque, na minha visão, aquilo é um obter dictum de um dos 11 jogadores. A meu ver, aquilo não fez coisa julgada. Não sei se o Caio concorda. Sarmanho, na verdade, dois jogadores, porque não, na minha investigação, o Lewandowski também fala isso, mas os demais acompanharam a ministra Carmen, e ela mesmo fala nas folhas, página 6 do acórdão, que ela põe a eficácia plena, pende de regulamentação. Eu não respeito sua posição, mas eu não vejo como obter dictum, não. Eu vejo como seria um obter dictum? Para ser obter dictum, para você tinha que estar onde? Se fosse um obter dictum, ela teria falado que a norma tem eficácia plena. Ela teria superado isso. Então, eu acho que, na verdade, ela teve que enfrentar isso para enfrentar o mérito. É difícil falar, se fosse um obter dictum. Nem poderia ser, porque faz parte do que ela tinha que julgar. Então, no que ela estava analisando o contorno constitucional da norma inserida no parágrafo único, ela decidiu entrar na dimensão de eficácia. E no que ela entra na dimensão de eficácia, ela registra. A eficácia pende de regulamentação. Ponto. Na minha visão, nem poderia ter sido um obter dictum. Poderia ter sido uma omissão, mas não foi. E está lá registrado, e o Lewandowski também menciona isso. Mas aproveitando que você... Por favor. Aproveitando que você me deu o seguinte, na minha visão, o obter dictum está no fato até de estar na página 6, como você falou, é o início do voto, é um pressuposto, não é a coisa julgada. Mas eu torço, então, para que a gente entenda que tem coisa julgada sobre isso, de que ele não está regulamentado, porque se ele tiver regulamentado, é igual eu falei, ele só atrapalha a gente porque ele disse que tem que ter um procedimento específico. Então, tomara que todo mundo concorde com você. Eu acho a sua visão, no fim do dia, Fabrício, a gente concorda muito em parte, eu acho que você já identificou, o que a gente discorda é que você mesmo entende que o 149.7 daria margem para autuações, vamos chamar assim, causalistas, e eu entendo que não.
Então, eu entendo que a gente está no mundo do ilícito, lembra? Porque era o binômio vantagem tributária e ilícito, era isso. Hoje virou vantagem tributária ilícito ou vantagem tributária vícios negociais, que aí começa a falta de propósito, motivação extratributária, abuso de forma, abuso de direito. Mas eu respeito, porque tem toda uma escola em cima disso, tá? Não estou dizendo que isso é algo que foi tirado da cartola, mas é uma escola que eu entendo, respeito, mas eu acho que exatamente o 149.7, até pelo contexto histórico, em 1966, nem existia essa tese, não era contemplada pela nossa legislação, de modo a quando foi redigido o 149.7, está contido ali essa possibilidade. Mas eu concordo com você que, na maioria dos prismas, o parágrafo único do 116 ele tende a ser favorável ao contribuinte. Eu também concordo que uma regulamentação, um procedimento, traria não só, como você disse, e você foi muito prático e muito honesto, por isso que eu gosto muito de debater com você, Fabrício. É sério, você, que realmente quanto mais burocracia, mais margem para nulidade, isso é fato. Não, por isso que se anula tanto auto de infração no CARF, por causa da nossa burocracia tradicional da formalização do crédito. Mas eu acho que muito mais do que isso é a segurança jurídica que havia. Porque hoje eu penso no Matheus, na Fernanda e na nossa audiência que é advogado, para você explicar para um gringo como funciona o planejamento tributário no Brasil, você tem que falar, olha, meio que pode acontecer de tudo. Mas aí tem essa questão do propósito negocial, depende da turma. Se você olhar para uma turma ordinária do CARF, não. Para a Câmara Superior, na composição antiga, sim. Tem que ver e a se você também, olhar, né? E se você olhar para o Judiciário, ele ainda não se pronunciou sobre isso, então, por via das dúvidas, é melhor dizer para o cliente que tem, porque a Receita põe isso no auto de infração. Então, eu concordo com você que, como um todo, a intenção é benéfica e a regulamentação não só ia trazer, como você disse, estrategicamente a essa vantagem, como é trazer segurança jurídica, de, cliente, está aqui, o seu planejamento tributário pode ser desfeito desta forma. Mas o nosso legislador rejeitou isso. Aí a gente pode começar a discordar. Mas, na minha opinião, quando veio a MP 66 de 2002 e a MP 685, até com a tese do disclosure, que é outra tentativa de importação que a gente tentou fazer, é uma importação meio complicada, porque nos países que tem disclosure, você não é obrigado, é quase uma consulta ao disclosure, é positivo. Você vai lá e fala, esse planejamento, o que você acha, Receita? Aqui era vinculativo, se ela falasse não, você não poderia praticá-lo e ainda ia ter N consequências, mas, bom, acho que é isso. Finalmente, acho que podemos ir aos slides. Eu não sei se desses trechos que a gente tem dos votos aqui, vocês querem destacar mais alguma coisa, mas eu acho que eles em si já geram mais discussão, né? Por exemplo, se a regulamentação faz parte do que acabou sendo julgado ou se ela não é uma posição do Supremo ainda sobre isso. Que, então, a norma é constitucional e não teria dito ainda, então, se a regulamentação é necessária ou não. Eu acho que no tema planejamento sempre tem uma dificuldade de você saber em qual situação, a sua situação, o seu caso específico se encontra, né? Então, quando a gente tenta responder para um cliente nosso quais são os efeitos do julgamento, a resposta não vai ser sempre a mesma, né? Porque vai depender de o que aconteceu no caso específico e em que instância, em que fase que ele está. Se ele está hoje atuando, já pensando se um dia ele pode ter uma discussão, ou se ele já teve uma operação realizada em questionamento, e se o questionamento eventualmente está em vias de ir para o judiciário ou já está no judiciário. Temos até uma transação em andamento agora sobre o tema ágil, né? E eu fico pensando até que ponto isso eventualmente pode ajudar ou não a decisão de alguém que está em vias de decidir se mantém uma discussão muito valiosa no judiciário ou em vias de ir para o judiciário, ou se abre mão do custo de contencioso e da insegurança de saber como é que esse caso termina, né? Em prol de um desconto. Então, cada um dos planejamentos que a gente analisa tem N variáveis. Sei lá, se tem empresa veículo, se estava no mesmo grupo, se teve pagamento com caixa ou não, se é pré-lei de 2013, 14, ou se é depois. Acho que para quem está nos assistindo aí e tem um caso concreto na mão, vai ser difícil de ter um script, né? Que dá a solução perfeita. Mas vamos tentar pegar um exemplo para facilitar a nossa discussão aqui. E aqui eu pergunto, incluindo a Fernanda aqui, para nos ajudar a responder. Qual é a probabilidade que vocês acham que é possível usar o julgamento do STF numa eventual rescisória ou numa discussão judicial sobre o planejamento? Porque
A gente tem um outro tema sendo julgado no Supremo hoje, que é sobre a possibilidade de se reverter coisas julgadas anteriores quando o Supremo vem validar uma posição contrária àquilo, né? Os críticos dizem que isso é uma enorme insegurança, porque você acaba desrespeitando, né, um procedimento e mesmo prazo rescisório, e de outro lado tem uma defesa de que não, deveria isso acontecer de qualquer forma para você ter até uma equalização do mercado e evitar que alguém, por sorte, por qualquer outra coisa, tenha uma decisão contrária àquilo que está prevalecendo. Então, se o próprio Supremo está relativizando um pouco a coisa julgada, né, será que esse julgamento aqui também não serve para a gente tirar uma lição? Olha, se é constitucional, mas tem a cara aqui que dependia de regulamentação ou que tinha que ser chamada de norma anti-invasão, não anti-elisão, eu teria que ter um caso extremo para poder dizer que isso serve. Por exemplo, eu teria que ter um caso em que a minha autuação, como o Fabrício colocou, expresse unicamente se baseou no 116 para poder dizer que, olha, tem talvez um caso passivo de reversão, ou vocês acham que a chance de poder usar essa veredito do STF acaba sendo muito pequena para discutir algo que já está julgado no CARF ou ainda em discussão no judiciário? Bom, se eu puder, então, começar, Caio. Olha, eu acho que não é o caso. Primeiro porque é o seguinte, a gente tem que lembrar uma coisa muito básica. A ADI foi favorável ao FIF. A ADI diz que a norma é constitucional. É uma ADI que, em tese, o contribuinte não gostou. Então, como é que ele vai usar uma rescisória de uma constitucionalidade de uma norma para derrubar um auto que usou aquela norma? Bom, petição de conceito, digamos assim. Mas eu quero a questão da regulamentação. Cara, olha só. A teoria dos motivos determinantes, que ainda não foi explicitamente aceita no Supremo, ela torna vinculantes os motivos de uma declaração de inconstitucionalidade. O parágrafo único do 116 não foi declarado constitucional ou inconstitucional porque ele estava regulamentado ou não estava. Isso não foi motivo para ele ser declarado constitucional. Isso era irrelevante. Ele poderia estar regulamentado e ser declarado inconstitucional, ele poderia estar regulamentado e ser declarado constitucional. O Supremo, um dos pressupostos para uma norma ser admitida em controle concentrado de constitucionalidade é de que a ofensa seja direta à Constituição. Do contrário, o controle fica no âmbito da legalidade ou da convencionalidade, no caso dos tratados internacionais. Então, se você hoje entra com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, falando o seguinte: Supremo, o que você quer nessa ação direta de inconstitucionalidade? Eu quero que você diga que essa norma aqui está regulamentada, ou que não está, ou que ela é auto-aplicável, ou que ela não é. O Supremo vai falar: não, me desculpa, essa questão é uma questão para o STJ. Essa é uma questão de ofensa reflexa, saber se essa norma tem ou não no ordenamento jurídico alguma complementação que a torne viável de ser utilizada. Isso não é fundamento de constitucionalidade. Por isso que, na minha concepção, essa discussão que está no início do voto é um mero obter dictum. Então, assim, na minha visão, não caberia rescisória, na minha visão. Mas eu respeito posições contrárias. E sim, outra questão, cara, só antecipando que, lembrando, né, que é a minha posição e não da Procuradoria da Fazenda. Eu achei, eu acho que não tem uma discordância, vamos pôr assim, absoluta com o Fabrício, mas tem discordância conceitual, porque eu entendo que seriam em casos muito, muito pequenos. Mas vou dar um exemplo prático. Teve uma mineradora, vamos chamar de mineradora X, que perdeu um caso no CARF, que o lançamento foi feito com base no parágrafo único do artigo 116, acórdão 9101003447. Então, o lançamento foi desses que o Fabrício falou, e é verdade, eu confirmo como julgador, é muito raro, né? Eu acho que menos de 5% dos autos de infração de planejamento trazem o parágrafo único 116. Realmente é isso mesmo, é tudo 149.7, por isso que eu fui um defensor tão ferrenho da impossibilidade de usar propósito negocial e tudo que é causalista, tudo que é subjetivo, porque é uma norma de ilícito, né, de proibição ilícita. Mas voltando, neste acórdão, o auditor, como o Fabrício muito pôs, se empolgou, pôs o livro inteiro do Marco Aurélio Greco no TVF, praticamente, parágrafo único, 116, esse é o fundamento. A Câmara Superior foi lá e, numa decisão que até chamou muita atenção, ela falou: olha, só me engano de um cara que eu admiro muito, que é o Rafael Vidal, num voto dele, apesar do discordar dele, excelente conselheiro, e um homem muito sério, uma pessoa muito séria, e ele vai lá e fala: olha, existe a visão
de que o parágrafo único do 116 pende de regulamentação para sua eficácia, e ele não é aplicável, porém, existem aqueles que entendem ser plenamente eficaz sob argumento de que o 7235 foi recepcionado como lei ordinária e, por força do princípio do dever fundamental de pagar tributos, isso está no voto, tá? Estou praticamente lendo. O dever fundamental de pagar tributos com o princípio da capacidade contributiva e o valor de repúdio às práticas abusivas, eu sou obrigado a interpretar que está regulamentado. Essa foi a posição. E nesse julgamento foi dada eficácia ao parágrafo único do artigo 116, que desfez um planejamento tributário que se valia de um fundo estrangeiro e falava que a criação desse fundo não teve propósito negocial. Por isso, e que simulou o fato gerador que, na verdade, ocorreu no Brasil, camuflando-o de forma que ele ocorresse no estrangeiro, cambiando aí, então, o polo passivo para uma empresa estrangeira que a gente sabe que tem uma tributação diferente, principalmente em fundos, né? E nesse caso que eu dei, depois de tudo isso, eu acho que caberia rescisória, Matheus. Por quê? Porque o ratio decidendi, e aí a gente vai discordar, Fabrício, né, o fundamento determinante do voto da ministra, ela só deu a constitucionalidade da norma, refutando, então, o pedido da inicial de inconstitucionalidade. Ela fala, olha, não existe violação ao princípio da legalidade porque é uma norma que combate o ilícito, não é uma norma que combate a elisão, é uma norma que combate a evasão, e por aí vai. Ou seja, o teor do julgamento da ministra, para garantir, isso eu só estou falando do teor, tá? Da norma, para garantir que fosse constitucional o parágrafo único, já colide com o que foi decidido para manter o auto de infração. Então, são fundamentos determinantes de direta colisão. Aí eu entro, na minha opinião, no inciso 5º do 966, tá? Que é uma das hipóteses da rescisória. E isso é uma coisa. Na minha visão, mais importante que isso é a questão da regulamentação, que, na minha opinião, foi objetivo, eu entendo que você acha que é obter dictum, mas eu acho que a própria ministra falou, olha, não está regulamentada. E o doutor Rafael foi lá e falou, olha, por conta desses dois princípios, capacidade contributiva, dever fundamental e o valor de repúdio a práticas abusivas, eu estou dando como regulamentado. A ministra falou exatamente o oposto. Então, eu acho que caberia rescisória no caso dos autos de infração que foram para o judiciário e perderam pela prevalência da aplicação do parágrafo único 116, seja entendendo que ele está regulado, ou seja entendendo que ele coíbe, sim, a elisão, né? Mas seriam nesses casos extremos. Na minha opinião, é bem ortodoxo o cabimento dessa rescisória. Eu gostaria muito de ver o judiciário apreciar isso, porque é onde eu queria chegar, que é o teor desse julgamento. Eu acho que... Posso entrar, Matheus e Fernanda, um pouco? Por favor. Que aí é uma crítica, de novo. Quem sou eu para criticar a ministra Carmen Lúcia, seus assessores, que eu até menciono aqui, que eu sei que só existe um time de gente muito inteligente, muito séria lá no STF, embaixo de todos os ministros trabalhando, mas eu acho que, como eu falei no início, correu por fora, né? Toda uma discussão que foi crescendo 20 anos no Conselho de Contribuintes e no CARF, que foi ficando cada vez mais sofisticada e cirúrgica, falando aqui, tá bom, então vamos falar do abuso de direito, vamos falar do propósito negocial, vamos falar da motivação tributária. Isso foi um pouco deixado de lado e julgado como se a gente tivesse julgado em 2002. Ele foi julgado como se fosse julgado no dia seguinte do ajuizamento da ação. Então, acho que perdeu-se uma excelente oportunidade do voto da ministra e data máxima vênia dos outros dois ministros também se valerem de elementos que foram largamente debatidos, não só no CARF, como também pela doutrina, e ficou uma coisa muito final dos anos 90, início dos anos 2000, planejamento, evasão é uma coisa, elisão é outra, lícito e ilícito, branco, preto, bom e mal, sendo que, na minha visão e na de muita gente, no fim do dia, o parágrafo único do artigo 116 é exatamente sobre o cinza, sobre o abuso de direito, o propósito negocial. Então, nesse ponto, eu concordo com o Fabrício, que não nos acrescentou muito. E se acrescentou, desculpa, acrescentou favoravelmente ao contribuinte, na minha visão, até de uma forma um pouco exagerada, porque do voto da ministra Carmen Lúcia dá quase para validar um caso e separa ali, porque ela falou que é uma norma anti-evasão,
o Lewandowski fala expressamente, eu até anotei aqui, visa coibir a sonegação. Eu concordo. E eu concordo, Fabrício, tudo isso já estava no 149.7. Então, o próprio teor da análise que os ministros fizeram de por que o parágrafo único é constitucional, e é porque ele é uma norma anti-evasão, anti-sonegação, anti-lícito, eles simplesmente estão nos transportando no tempo para um cenário que na esfera administrativa é o que a gente vivia em 2000. Isso até eu acho complicado em relação à Fazenda, porque a Fazenda, pela primeira vez, experimentou uma coisa que os contribuintes experimentam há anos, que é o famoso ganha, mas não leva. Então, bem-vindos. Vocês ganharam formalmente, como é no letreiro, na placa. É constitucional. Por exemplo, né, na forma, a Fazenda ganhou, mas na substância ela perdeu. Porque se validou uma tese que o CARF já tinha superado. Eu, como julgador dos contribuintes, que fui, eu já tinha superado essa tese. Rejeitei muitos planejamentos tributários que, em termos de licitude, preto no branco, ele era lícito. Você pode criar 10 sociedades em conta de participação com o mesmo sócio no mesmo dia, na mesma data, com R$10 de capital social. Mas aí, se a gente entrar exatamente no subjetivismo de que foi criado essas 10 SCPs, isso eu estou falando de um acórdão recente também, o contribuinte é Capixaba Veículos, Câmara Superior, de que entendeu-se que, na verdade, a criação dessas 10 SCPs foi para fatiar a receita do sócio ostensivo em 11, e de forma que ele pudesse gozar de uma opção fiscal que, na realidade, ele não tinha ali, porque o faturamento dele é enorme. E uma SCP com capital social do sócio oculto, do sócio investidor, de R$10, uma concessionária que vendia carros, que um veículo lá, hoje, o Volkswagen Gol está R$85 mil, não sei se vocês viram, e daí o cara vem o sócio oculto, investe R$10 mil e pega 1/10 de toda a receita de venda da... Não, mas isso, se a gente for fazer preto no branco, lícito e ilícito, é muito mais defensável, que o contribuinte estava abarcado pela legalidade, do que numa visão mais moderna. Óbvio que ali a gente chegou à conclusão que a existência das SCPs era, per si, simulada, mas dentro do subjetivismo de qual é a função da SCP, de que houve ali um desvio da função investir, né, fazer um investimento colateral na empresa. Olha, repito, se a gente pegar esse voto do CARF, super recente, super moderno, e comparar com o que está no julgamento da DI 2446, a DI 2446 é muito mais pró-contribuinte do que a Câmara Superior do CARF. Mas, do mesmo jeito que a gente tem que respeitar quando é contra, tem que respeitar quando é a favor. Só me espantou um pouco, né, o ressurgimento, o resgate, a ressuscitação de elementos tão antigos, né, desse debate de planejamento tributário. Mas deixa eu trazer um outro tema polêmico aqui, porque eu já tinha trazido minha opinião, né, sobre o resultado do julgamento, e eu acho que a lei complementar continua dependendo de regulamentação, sim. A lei complementar, né, o parágrafo único do 116 do CTN. E sim, eu concordo com você quando você diz que a ministra Carmen Lúcia, ela traz conceitos muito antigos, né, da nossa doutrina, essa diferenciação entre elisão e evasão, enfim, é algo que já foi muito explorado aí pela doutrina tributária. Por outro lado, Caio, a gente cai nos limites do Poder Judiciário. Poderíamos discutir conceitos mais complexos dentro dessa redação do parágrafo único? Poderíamos extrapolar isso por meio de um julgamento do STF? Ou seja, estou trazendo aqui a questão uma das questões que está sendo mais veiculada na mídia atualmente. Pode o STF se valer de um quase poder legislativo para dizer o que é dissimulação ou para estabelecer os limites do parágrafo único, ele próprio, explorando justamente esses conceitos mais modernos? Porque eu acho que o CARF até pode tentar fazer isso analisando aí a materialidade do planejamento, das operações ali dentro do planejamento. Agora, poderia o STF ter feito isso
Eu acredito que não, honestamente. Por isso que eu bato tanto na tecla da regulamentação do parágrafo único. Porque eu acho que a Carmen Lúcia pode até ter se usado de conceitos mais empobrecidos ou mais antigos, mas eu, honestamente, eu não concordo com a postura atual do STF de extrapolar as funções, de extrapolar o limite da legalidade, que ele deveria obedecer com um pouco mais de frequência, um pouco mais de precisão. Eu tenho a impressão que o julgamento, os 20 anos, é que dão esse efeito que nos chama tanta atenção, né? Porque ele julgou em cima do pedido da época. O pedido da época estava focado, é inconstitucional, não pode permitir que o fiscal crie tributo. E ela, um resumo muito simples aqui, singelo, olha, não é inconstitucional, porque ele nem poderia ter esse poder, não é isso. Então, como veio depois de 20 anos, a gente com toda essa experiência, a gente fica sentindo falta, né? Mas e o propósito negocial? Tudo aquilo que a gente já viu em milhares, centenas de casos, em tantas discussões, mas talvez o Supremo, sendo o Supremo Judiciário, olha, eu preciso julgar em cima do que foi colocado ali. O que foi colocado ali era isso, então, constitucional só que quando a gente compara essa decisão, constitucional por esses motivos, né, acho que, mas na prática não estava dentro dessas linhas aqui. Então, eu consigo ver a posição de todo mundo aqui muito clara, e eu acho que se esse julgamento tivesse acontecido então, talvez, então, eu digo lá, na época, lá 2002 ou 2003, né, pelo menos para a gente não deixar crescer, soltar tanto, né, essa discussão, a regulamentação, em tese, logo viria, porque ia constaria do julgamento, ou a gente teria menos casos com o uso do 116 tão unicamente como fundamento da autuação, e teria uma evolução. O problema foi, de novo, a demora do julgamento para correr por fora e vir, depois de 20 anos, jogar essa notícia que nos parece, mas é só isso, né, que o Supremo tinha que dizer desse assunto tão rico. Eu vou só complementar e agradeço a Fernanda, você fez um contraponto muito bom, então eu vou me expressar um pouco melhor. Eu acho que o Matheus está um pouco mais alinhado comigo. O que eu quis dizer é que eu acho que, vou dar um exemplo, se você pega a peça inicial, a exordial da CNC, eles chegam a passar por questões de substância sobre a forma, sobre questões de propósito negocial, eles mencionam isso como todo um perigo, né, para chegar na violação da legalidade. Então, apesar de eu ser também veementemente contra o ativismo do nosso STF, muitas vezes se comporta como legislador, mas muitas vezes, na minha opinião, também faz esse ajuste de tempo, né, traz para o presente as discussões, eu acho que, nesse caso, estaria muito longe do extrapolamento, porque ela chega a caminhar por isso, mas de uma maneira muito antiga e muito pobre, sendo que isso foi criticado pelo autor, né? Mas eu acho que a resolução, como o Matheus pôs, foi muito prática, muito rápida, como se tivesse sido julgado no dia seguinte do seu ajuizamento, ignorando aí 20 anos de amadurecimento, de qualidade do tema. Eu posso colocar uma pergunta? A gente já está para encerrar aqui, e eu convido o pessoal que está nos ouvindo, se quiser fazer perguntas aqui, usar o chat, etc. Queria ouvir rapidamente de vocês três, se possível, o que vocês acham que vai acontecer com propósito negocial? Isso que foi por muito tempo na prática, que botaram, cadê o propósito negocial para a gente poder dizer que esse negócio aqui decola? Vocês acham que ele vai continuar sendo tão importante como foi até então? Se eu puder dar minha opinião, Matheus, é o seguinte. Por favor. Eu propositalmente não entro nessa seara de evasão e elisão. Para mim, é um canto da sereia muito perigoso. Por quê? Porque o contribuinte fica tentando puxar para esse lado, para essa discussão. E é uma discussão muito perigosa. Por quê? Por que eu digo que é um canto da sereia? O auditor, o procurador, quando ele quer defender a falta de propósito negocial e ele vê um caso que tem batom na cueca, em que o contribuinte deixa claro, deixa lá uma conta falsa, abre a sociedade com R$10 de capital, aí ele fala, olha só, viu aqui, olha aqui o batom na cueca. Só que esse batom na cueca, no tributário, é muito difícil. Por quê? Quando você faz um negócio, é muito raro você achar um negócio tão mal dissimulado. Essa empresa capixaba, talvez ela fez um negócio tão mal feito. Por quê? Porque o sócio talvez não tenha nada no nome dele, está tudo em nome de laranja, o cara está nem aí. Ele contratou um contador recém-formado, nada contra os recém-formados, mas, enfim,
Esse é o mau planejamento, é a má sonegação, é a má simulação, é a simulação muito fácil. As grandes empresas mesmo, o peixe grande, tubarão, a orca, eles têm bons advogados, eles têm bons contadores, eles não deixam o batom na cueca. Não vai ter um e-mail do presidente da empresa, lá do conselho diretor, do conselho de administração, falando assim, por favor, fazer uma estrutura societária, não vai se achar. Então, quando você fica focando muito na questão da intenção, você abre margem para a derrubada dos autos. Então, por isso que eu acho que essa discussão de evasão, de elisão, ela é despicienda. O que a norma está querendo dizer é o seguinte, você pode desconsiderar a aparência e tributar o que realmente aconteceu. Voltando àquele caso da porta dos fundos, ninguém vai ter que investigar o que o dono da padaria, que colocou como objeto social da sua loja uma igreja, o que ele quis com isso. Até porque, muitas vezes, você não consegue identificar o ganho tributário imediatamente. Eu já tive várias situações em que uma operação verificou um negócio simulado. Aí, aquela operação é feita rápida, porque o prazo decadencial está chegando no final. E o auditor, ele está vendo aqui. Ele falou, eu não consegui ainda ver the big picture. Eu não estou conseguindo ver tudo, eu estou vendo aqui o negócio simulado. Aí ele faz aquele primeiro auto, bem, não vou falar pobre, porque não é culpa dele, é porque ele estava com prazo no pescoço. Ele conseguiu ver uma coisa. Aí vem o primeiro auto, aí vem a defesa desse auto, falou assim aqui, ele está dizendo que tem simulação. Mas ele não falou que ganho tributário eu tive, não sei o quê. Aí as investigações continuam, a ação fiscal continua. Aí o cara começa a ver, putz, nessa aqui na monofasia que ele... Aí vem o segundo auto de infração, rico, já bem... Tá. Mas só que tem algumas vezes que você, por mais que você cave, você não consegue achar ou o benefício com aquela operação ou a intenção, você não vai achar um e-mail mandando sonegar. Ó, sonegação está pouco, aumenta aí a sonegação, não vai existir isso. Então, é um canto da sereia que eu acho que o auditor e o procurador têm que tomar muito cuidado. Porque se começa a entrar muito nessa discussão da voluntariedade, você está cavando a própria cova, entendeu? Então, assim, é a minha visão. Então, daqui para frente, o que eu acho, né, falando assim, espectro de futuro, já para finalizar, acho que é a minha última fala dada adiantada a hora. O que eu acho que daqui para frente vai acontecer? Vai acontecer que um fisco vai tentar tornar a questão mais objetiva, puxando para a simulação no Código Civil atual, que não vincula elemento subjetivo, e o contribuinte vai tentar puxar a discussão para se é elisão, se é evasão, se tem ou não propósito negocial, qual é a causa, qual é o ganho daquela operação e etc. e tal. E vai ficar esse cabo de guerra. E eu acho assim que os dois vão puxar a sardinha para o seu lado. O que vai acontecer é muito difícil. Agora, assim, pelo menos em termos de 116, a discussão vai um pouco ficar sobrestada, né? Eu acho. Assim, em abstrato, vai ter esse problema dos autos de infração. Bem, pelo menos é a minha visão. E você está torcendo para ninguém inventar de regulamentar o 116, né, Fabrício? Isso ficou claro, acho que já para a gente. Só atrapalharia, sem dúvida alguma. E digo mais, fala em lei ordinária, né? A lei ordinária pode ter uma lei do Estado do Rio de Janeiro regulando de um jeito, do Estado de São Paulo outro, né? Uma norma para... Nossa, mas que pende, repito, que está registrado que pende de regulamentação, pende. E nesse sentido, Matheus, até vou ser mais breve, porque eu falei bastante, eu acho que o futuro do propósito negocial nas autuações ele tem que ser repensado, porque eu acho que exatamente até essa posição do STF, ela deveria pelo menos gerar esse efeito na Receita Federal, de que você vê que nem foi prestigiado isso no voto, e é algo que cada vez estava sendo usado com mais naturalidade, você falar que não havia propósito negocial, e por isso era uma simulação ou uma fraude, e isso é o maior problema que a gente vive hoje, porque isso gera o quê? A criminalização banal e equivocada do mero planejamento tributário. Ainda que a Fazenda ela discorde que você só pode fazer o planejamento tributário se você tiver motivos negociais predominantes que não a economia de tributo, isso, no máximo que pode acontecer com esse contribuinte é ter a sua operação desfeita e o tributo cobrado com as punições idênticas do inadimplemento. O que eu acho e gostaria de ver
como até um efeito, como uma reação de tudo que foi discutido nessa DIN, que até, repito, com todo respeito, que foi um ganha, mas não leva mesmo para a Fazenda, é desistir de trazer propósito negocial, como até o Fabrício pôs, outros subjetivismos, outros causalismos, como sinônimo de ilícitos. E ilícitos que vão ter efeitos nefastos, que vai ser a aplicação da multa qualificada, e que é ruim para todo mundo, é ruim para a nação. De novo, você vai orientar o seu cliente naturalmente, como um gestor, né? Porque hoje raramente você fala com o dono da empresa, a não ser que ela seja pequena, mas você vai falar com o administrador, o gestor, você vai falar, você pode fazer esse planejamento, ele é lícito, não existe proibição, mas qual é o risco? Olha, você pagar uma multa de 150%, uma representação fiscal para fins penais e você no polo passivo, tá? E isso é contra negócio, isso é contra investimento. Então, repito, eu acho que ainda dá para trabalhar no combate, deve ser trabalhado como cidadão, eu digo isso, o combate à simulação, à fraude, à sonegação, a todo ardil doloso, mas não pode ser banalizado e confundido o planejamento tributário ou os atos praticados sem o propósito negocial, que nada mais é do que uma tese estrangeira, como institutos de direito civil que estão aí construídos há mais de 100 anos no nosso país. Não pode simplesmente chamar a groselha de vinho, né? Muito menos de Barolo ou Brunello. Então, posso fazer uma pergunta, cara? Nessa questão Claro. de segurança jurídica, como você vê, já que a gente quer dar segurança jurídica, né, no ambiente de negócio, a questão da consulta à Receita ela vincula a Receita Federal. A empresa não pode fazer uma consulta a respeito de um planejamento tributário se ela está tão com boa fé assim? Eu te dou uma impressão da prática, Fabrício. Ela pode até imaginar, bom, aí eu vou ter alguma segurança, né? Mas eventualmente ela está dando a receita do bolo para a concorrência, né? O planejamento, às vezes, é uma ferramenta ótima de você aumentar a sua eficiência e você, por mais que a consulta ao publicada omita os dados do contribuinte, você eventualmente está entregando a receita do bolo para a concorrência, alguma vantagem competitiva que você possa ter e que, ainda que a Receita diga que a lista pode fazer, aí todo mundo vai ficar sabendo, né? Então, não é uma resposta jurídica, mas acho que eu vejo um desincentivo para a empresa pensar em colocar pratos limpos com a receita. Só vou fazer se você me disser que eu posso. E eu ainda acrescentaria mais uma coisa, Fabrício. Se você pegar minhas falas nos últimos eventos que nós fizemos, eu sempre trago a questão da mudança de cultura que vem sendo proposta diariamente pela Procuradoria, né? Essa mudança de cultura do contribuinte que realmente quer sonegar imposto, que nunca quer compor, o contribuinte que realmente espera os refis da vida para tomar vantagens, e aí vantagens não só em termos de descontos, mas vantagens para regularização ali de uma situação fiscal de uma forma muito temporária, porque a gente sabe que eles voltarão a se tornar inadimplentes. Então, eu realmente faço votos de que essa mudança cultural exista, porque eu realmente vejo muito de boa fé os atos que vêm sendo praticados pela Procuradoria nesse sentido. Agora, eu acho, honestamente falando, aqui de uma forma muito de coração aberto aqui para você, que essa não é uma mentalidade ainda predominante dentro da Receita Federal. Então, eu acho muito complicado para o contribuinte apresentar uma consulta esperando que venha uma resposta imparcial, digamos assim, por parte da Receita, sabe? A piada que, enfim, virou uma piada é que a gente faz consulta quando a gente já sabe a resposta, senão o risco acaba sendo muito grande perante o Leão. Teve até um comentário da Heloísa aqui no chat que o planejamento, eventualmente, da consulta pode não ser compatível com o prazo, né, esperado para uma operação, que pode fazer sentido. Temos uma pergunta anterior do colega aqui, José Arnaldo. Eu vou ler para vocês, tá? Não sei se Caio, Fabrício, quem puder pelo horário escolher para responder. As razões determinantes do julgado fazem coisa julgada em uma declaração de constitucionalidade sem a técnica e interpretação conforme a Constituição? Se sim, a ministra, em seu voto, indicou que a norma do parágrafo único do artigo 116 é anti-evasão, o que não faz sentido em virtude do 149 e 7º. Como vocês enxergam isso? Se as razões determinantes do precedente fazem coisa julgada, como aplicá-las?
gente conversou um pouco disso, né? Olha, eu reitero que, na minha opinião, seja do Supremo, ele ainda é uma decisão, tá? Ainda é um exercício de jurisdição. Então, ainda que a técnica do conforme a Constituição seja, vamos por assim, um direcionamento explícito, que ela, na verdade, ela é um recorte, né? Ela é constitucional se em termos. Mas o que a ministra Carmen Lúcia fez, como qualquer magistrado faz, quando expressa o seu fundamento motivado, ele está falando é constitucional porque, e este porque ele é fundamental. Então, não é, se fosse assim, não precisaria não precisaria ter razões escritas, né? O voto da ministra era só churrascaria, vermelho ou preto, vermelho ou verde, né? Verde. Constitucional ou não constitucional. E ele explica, olha, essa norma é constitucional porque ela é anti-evasão. Então, respondendo à pergunta, eu acho que mesmo se tratando a gente fora de uma técnica aí de interpretação conforme a Constituição, os motivos determinantes são vinculantes, sim, para o conteúdo interpretativo que o STF deu de por que essa norma é constitucional. Espero ter sido claro. Se eu puder dar minha opinião, eu acho que está confundindo conceitos. Interpretação conforme é uma técnica trazida pela Lei 9868 de 99, de declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução do texto. Ela existe quando você tem dois sentidos viáveis na norma, ou seja, uma norma que tem ambiguidade. O 116, parágrafo único, não tem ambiguidade, ele não tem uma dúplice interpretação, não há que se declarar inconstitucionalidade sem redução do texto. A técnica que permite a transcendência dos fundamentos é a técnica da transcendência dos motivos determinantes que o Supremo atualmente não aceita, porque ele não aceita reclamação para a declaração de inconstitucionalidade de norma que incide na mesma inconstitucionalidade de uma outra norma declarada inconstitucional pelo Supremo em controle concentrado. Ele exige que você entre com uma nova ADI. Então, por enquanto, o Supremo, quando você entra com uma reclamação falando o seguinte, olha, essa norma tem o mesmo fundamento de inconstitucionalidade de outra dada e tal, eu queria que você transcendesse os motivos, o Supremo ainda não aceita. Por isso que a gente diz que no Supremo, a teoria da transcendência dos motivos determinantes, ela ainda não vingou, mas isso eu acho que não tem, talvez a pessoa que perguntou, acho que talvez quis falar outra coisa. Mas sobre essa questão, a grande discussão é se isso é dispositivo, se isso é o pedido e, portanto, o dispositivo do acórdão, ou se isso é uma questão de causa de pedir. A meu ver, ela é um claro obter dicto, na minha visão, até pela posição geográfica da análise da discussão. E o fato disso não interferir. Se o 116 fosse inconstitucional, ele estaria inconstitucional, regulamentado ou não. Se o 116 fosse constitucional como foi, ele estaria constitucional, regulamentado ou não. Então, ninguém virou e falou assim, ele é inconstitucional porque ele está regulamentado, ele é constitucional porque ele não está regulamentado. Isso não é o porquê. A causa de decidir, a causa, né, petende, no caso da decisão, ela teria que ter sido essa. O Supremo teve uma decisão recente em que ele até falou o seguinte, olha, se você me pedir na ADI que eu analise a repristinação, eu analiso. Aí a repristinação, que, de certa forma, em alguns casos, como o Fundo Rural, o Supremo entendeu que também era uma questão reflexa. Então, assim, na minha visão, isso é obter dictum. Se alguém me falar que o fato da norma ser regulamentada ou não, da norma ser auto-aplicável ou não, não é obter dictum, eu questiono como que a ministra Carmen Lúcia, se ela quisesse que isso fosse obter dictum, como ela teria que fazer? Vamos supor que a ministra Carmen Lúcia, naquele dia, acordou inspirada e falou assim, eu quero falar isso, mas eu quero que isso seja obter dictum. Como é que ela faria? Porque se não é desse jeito, não existe mais obter dictum. O que é o obter dictum? É aquela posição que não é determinante para a declaração de constitucionalidade. Bom, mas essa é assim, a minha visão, né? Eu acho que não tem uma correlação com a interpretação conforme, na minha humilde opinião. Muito legal, gente. Eu vou ter que ser o chato de avisar que a gente já está extrapolando um pouco o nosso tempo, e enquanto, se alguém quiser fazer mais uma pergunta, antes de passar a palavra para a Fernanda, para vocês, Fabrício e Caio, para darem suas palavras finais, eu quero agradecer de novo e dizer que eu fico super feliz de ver o alto nível da discussão, com posições diferentes, mas com muito respeito e inteligência na colocação dos argumentos. De novo, muito obrigado pela aceitarem o convite de estar aqui com a gente. Já fico aqui, adianto que o próximo tema cabeludo vocês vão ser com certeza convidados para a gente ter um debate tão grandioso. Passo para Fernando e os demais, se possível, fazerem as palavras finais também.
Eu estou extremamente lisonjeada, realmente, de ter o Caio Fabrício aqui essa noite com a gente. Eu realmente tenho um desejo pessoal muito grande de que a gente tenha discussões mais ricas e mais acessíveis a todos os públicos no direito tributário. Acho que realmente são poucos os eventos que são realizados hoje com essa diversidade de opiniões, aberto ao público da forma como a gente está fazendo aqui, de uma forma gratuita e de forma que fique disponível depois. Eu realmente acho que é só dessa forma que a gente vai melhorar nossas bases aqui de atuação mesmo em todas as esferas judicial e administrativa. Então, realmente, para mim, foi um prazer realizar esse evento e ter vocês conosco essa noite. Olha, eu também agradeço profundamente. É uma honra estar aqui. Eu fico muito, muito contente de ter sido lembrado, ter sido chamado para debater esse tema que também me é tão caro. Fico feliz do nível dos nossos debates e por ter existido um efetivo debate, né? E não uma propaganda, não uma autocelebração, como muitas vezes ocorre, porque eu certamente ganhei muito ouvindo o Fabrício, ouvindo vocês, Matheus e Fernanda, depois de tantos anos afastados da advocacia, voltando a ter esse contato direto, e parabéns mais uma vez por essa iniciativa do Buenotex, que é sensacional. Muito obrigado. Bom, eu agradeço mais uma vez aí pelo convite, é um prazer rever o Caio, um grande amigo, uma pessoa que eu tenho muita admiração, ter conhecido agora o Matheus e Fernanda. Obrigado pelo convite. Bom, assim, peço desculpas, né? A minha visão, vocês me pagam, né, enquanto contribuintes, para que eu crie a dicotomia, né, a dialética. Eu sou pago para pensar em soluções contrárias a vocês. Então, não é eu sempre falo que eu acho que sempre saio dos debates achando que eu nunca mais vou ser convidado. Pelo contrário, Fabrício, o meu exemplo do sparing é isso. A gente quer alguém que faça valer o que se espera da missão institucional do profissional ali. Assim, então não leve para o lado pessoal, tá? Amo todos vocês e agradeço. Então eu fico aqui à disposição, sempre que quiserem esse debate saudável, a gente está aqui, e quando eu não sou preparado para falar do assunto, eu indico também colegas da Procuradoria, eu tenho sempre essa prática de indicar quem lá eu sei que pode tratar do assunto enfim, né, que for, porque na Procuradoria nós temos um corpo sempre muito solícito e sempre à disposição para debater com os senhores qualquer assunto na área. A gente fica super grato, Fabrício, super honrado. Obrigado, gente, boa noite e bom resto de semana para todo mundo por aí.